Bem, gente, eu sou o professor Esdras Franco. A gente vai começar agora gerador e receptor, tá certo? Então, vamos direto à aula, direto ao PowerPoint para a gente acompanhar aqui a aula. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte. O que a gente começa agora? A gente começa gerador elétrico. O que é gerador? Eu já falei para vocês, tá? Isso aqui só foi para aprofundar devido às perguntas que houve na live. E a gente vai fazer aqui para ficar melhor. O gerador elétrico ele transforma outra forma de energia em energia elétrica, tá? A gente usa gerador, mas na verdade ele só transforma energia mecânica, energia elétrica, energia eólica em energia elétrica. Por exemplo, energia química, que é a bateria, em energia elétrica. A bateria, outra bateria aqui é a pilha, a bateria. Aqui eu tenho a hidrelétrica, que é energia mecânica em energia elétrica. Aqui eu tenho energia eólica, tá certo? E aqui também energia mecânica, que é o movimento aqui do pneu, tá? Tem um dinamozinho aqui que faz transformar aqui, tá certo? Um motorzinho. E transforma em energia elétrica. Ok? Geradores aqui, eu vou abrir esse aqui para vocês verem a parte de motores. Nós já vimos, eu já mostrei vídeos de vocês como é que funciona o motor. Esse aqui é muito parecido, tá? Aí ele gera energia porque ele tem ímãs ali, no caso são eletroímãs, mas seriam ímãs, para que possa gerar corrente induzida, ok? O símbolo de gerador no circuito elétrico vai vir a corrente entrando no negativo, você vê aqui pela canetinha saindo no positivo. Isso aqui é a resistência interna do meu gerador, Rzinho, tá certo? Ok, força eletromotriz é Epson ou letra E simbolizada, tá certo? É o total que o gerador vai produzir. Tudo de energia em volts, vamos chamar assim, voltagem que ele vai produzir, a gente vai chamar de força eletromotriz. Por que essa diferença? Porque tem a força eletromotriz e tem a DDP utilizada, tem a tensão utilizada no meu sistema. Nem tudo que ele produz, ele vai utilizar. Ele tem o que ele produz, que é a força eletromotriz, e o que ele utiliza, que a gente vai chamar de tensão ou diferença de potencial, tá? Por quê? Porque acontece isso bem aqui, olha. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para que fique melhor, para tu enxergar isso bem aqui. Olha só. Aqui eu tenho a resistência interna do gerador. Aqui eu tenho a força eletromotriz. Essa força eletromotriz produziu, por exemplo, 100 volts. Vocês sabem que a resistência ela abaixa a tensão. Então vamos supor que ela use 10 volts aqui. Então só vai 90 para esse indivíduo aqui de cima, que é o U, que é a utilizada. Que aqui na pilha é o que vem bem aqui fora. Tá vendo aqui? Olha só. Aqui dá para você enxergar perfeitamente isso. Só que ele produz mais. Ele produz a força eletromotriz aqui. Ela perde a resistência interna e só vai U para a gente. Ok? Ok, então vamos lá. Aqui, a força eletromotriz chamada de Fem, U seria a DDP útil, R a resistência interna do resistor, resistência interna do gerador, falei errado, R resistência externa do elemento que receberá a energia elétrica do gerador. Ou seja, um circuito que eu vou colocar lá fora. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma geladeira, pode ser uma máquina, tá, de lavar, um micro-ondas, pode ser uma máquina frigorífica, tá? Uma câmara frigorífica, tá certo? Um navio que eu vou colocar. Eu vou mostrar a equação do gerador, apesar de a gente não utilizar muito aqui só para você conhecer. Lembra que eu falei que o U seria tudo que ele produz menos quanto ele perde? É isso que está escrito aqui, tá certo? Ele produziu 100 volts, lembra? Perdeu 10 aqui. Então ficaria assim, só para que você possa entender. Vamos supor que ele produziu 100 volts, só para você entender. 100 volts. Ele perdeu 10 volts, tá? Quanto é que sobra aqui? 90 volts, tá certo? Essa seria a equação do gerador, ok? Um gerador ideal não vai perder nada aqui. Se ele não perde nada, não tem resistência interna. Isso não existe hoje, infelizmente, tá? Tudo que ele produzir, ele vai utilizar, ok? Gráfico do gerador. Isso aqui é a chamada corrente de curto-circuito, tá certo? A corrente de curto-circuito é quando a gente pega e liga um fio no outro, lembra disso? Tudo é a mesma coisa aqui, só que aqui o gráfico faz isso. Olha, chegou numa DDP aqui, ó, um determinado valor de corrente, aqui ele vai variando, variando até que ele chegue ao que? A DDP
aqui em cima da corrente de curto-circuito é 0. Por quê? Porque aí eu fiz um curto-circuito, não vai ter o gerador, não vai ter a parte de cima, a resistência externa, tá certo? Ou seja, esse U bem aqui, olha, vai ser 0, tá? Beleza? É a corrente máxima que pode ter num circuito, tá? Tá bem aqui a expressão. O que foi que eu fiz? Deixa eu colocar aqui para ti. O que foi que eu fiz bem aqui? Esse cara aqui é 0. Se esse cara aqui é 0, esse aqui, olha, vai passar para cá positivo. Então vai ficar R vezes I igual a E. O R passa dividindo, né? Então I é igual... Tá aqui. Foi o que eu coloquei aqui. Corrente de curto-circuito. Beleza? Então vamos aqui continuar. Vamos lá, diferença de potencial. A diferença de potencial indica a quantidade de energia elétrica que a pilha fornece a cada carga. Tensão elétrica, ou ainda voltagem. U, chamada de dp, ela é medida em volts. As pilhas, por exemplo, é 1,5 volts. As tomadas têm 110, 220. As baterias têm de 12 volts, tem 9 volts, tem vários, né? Tem vários valores. Tá certo? Ok. Então, diferença de potencial, ou DDP, ou tensão, ela é medida em volts. A pilha que a gente conhece normalmente em casa é 1,5 volts, tá certo? Aqui eu vou associar essas pilhas, tá? Eu vou mostrar para vocês a associação porque ela é muito importante para a gente que vai trabalhar em certos locais que precisa fazer, às vezes, uma associação de 1, 2 geradores. Por exemplo, você jamais vai ligar geradores em paralelo, não vale a pena, tá? Já fica esse aviso, não vale a pena ligar gerador em paralelo. Ligar em série vale, porque aí tu vai ver assim, olha, se eu ligar, olha, positivo com negativo, que vai para o positivo, que vem para o negativo, que vem para o positivo, que vai para o negativo, e do positivo volta para o negativo. Isso aqui é uma ligação em série. Eu somo todas as voltagens aqui, as tensões, não 1,5, 1,5 mais 1,53, mais 1,545, mais 1,56 volts. E se eu ligar em paralelo, paralelo não, eu somente a carga, tá? Que é 1,5 volts, vai continuar sendo 1,5 volts. O grande problema aqui é que se tiver um gerador diferente, ele pode considerar o outro como receptor e ficar gastando mesmo com o circuito fechado, tá? Então não vale muito a pena utilizar isso daqui por conta disso, que ele pode estar perdendo energia mesmo com o equipamento desligado, se está ligado a nada. Aí vamos pegar aqui, símbolo de gerador, vou ligar agora em série novamente, só para vocês verem como é. Olha só aqui, negativo, positivo, negativo com positivo, e assim vai, ligação em série. O gerador equivalente, eu somo todos eles, tá certo? Já falei para vocês, se eu tinha 1,5 cada um, eu tenho 4, vai dar 6. Se aqui eu tenho 3, vai dar 4,5. Aqui eu coloquei a medida, usando um multímetro, aqui um caso como voltímetro. Aí eu coloquei ligando uma bateria 1,5 e ligando duas pilhas, uma pilha e duas pilhas com 3 volts, tá certo? Seção em série. Isso aqui eu já expliquei para vocês, isso vai ficar no material para vocês lerem que polo positivo se une com negativo e todas percorridas pela mesma corrente. Some as DDPs e mantém a intensidade da corrente, ou seja, eu somo todas as DDPs, mas tenho a mesma corrente. Associação de geradores em paralelo. Paralelo é o seguinte, eu vou ligar o mesmo fio aqui, olha, do lado positivo, e um outro fio, mas sendo o mesmo, no lado negativo, ou seja, eu ligo 2 fios, um de cada lado. A resistência equivalente só vai valer a pena eu fazer isso se os geradores forem iguais. Se eles forem diferentes, não vale a pena, porque o maior vai dar energia para o menor e assim vai ficar gastando. Então, considerando uma associação de geradores em paralelo, mas de geradores iguais, idênticos, a gente teria isso daqui. Tá? Por que não vale a pena fazer? Porque é muito difícil você conseguir exatamente o mesmo gerador. Tá? Idêntico, idêntico, idêntico. Aqui, ó, eu liguei aqui a pilha, 1,5 volts. Liguei duas pilhas em paralelo, 1,5 volts. Não mudou nada. Tá? Polo positivo ligado entre si, com os negativos, somando a intensidade de cada pilha. Soma a intensidade de corrente de cada pilha. A DDP continua a mesma para todos, tá bom? Qual é a vantagem dele que teria? É que ele teria mais tempo de carga.
tá? Ele teria mais tempo de carga. Essa é a grande vantagem se funcionasse legal, se todos os geradores fossem idênticos. Vantagem, você vai ligar duas pilhas e vai durar o dobro de tempo se você ligar em paralelo. O grande problema é, se uma for um pouquinho maior que a outra, aí vai ficar perdendo energia de uma para outra. E lasca tudo. Por isso que não é aconselhável usar a associação em paralelo para geradores. Você pode ver que em casa todo equipamento que você tem está normalmente ligado em série. Por quê? Se eu quero mais carga, eu só ponho uma bateria maior, uma pilha maior. Por isso, quando eu tenho um brinquedo que precisa de uma bateria maior, de uma quantidade de carga maior, eu pego uma pilha média ou uma pilha grande. Tá certo? Eu não preciso ligar em série. Agora, se eu quero uma voltagem maior, eu vou ligar em série, porque eu vou ligar duas pilhas, que vai dar 3 volts. 3 pilhas, que vai dar 4,5 volts. Receptor, para vocês saberem o que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia. Exemplos de receptores, está aqui a geladeira, está aqui o ventilador, enceradeira e uma televisão, tá certo? Isso aqui, enceradeira, eu acho que quase nem existe mais. Mas, está aqui uma foto bem interessante de enceradeira. Para quem não sabe, se quer passar na casa, ou para limpar também, né? Pode ser para polir alguma coisa, tá? Mas ela transforma, isso aqui gira, e então transforma energia elétrica em energia mecânica. Esse aqui também gira, um ventilador, transforma energia elétrica em energia mecânica. Esse aqui transforma energia elétrica em energia luminosa, várias, né? Refrigério. Símbolo do receptor é o inverso do gerador. Enquanto no gerador entrava aqui no polo negativo e saía no positivo, esse é o contrário. Entra no positivo, sai no negativo. Epsilon é linha porque é força contra-eletromotriz, tá bom? O nome dela é força contra-eletromotriz. Aí agora eu vou ter aqui que esse aqui, tudo que ele receber é o útil, né? Aí vamos colocar aqui, para a equação dele, ficaria dessa forma, a equação do receptor. Ele recebeu, tudo que ele recebeu foi 1. Lembra lá do gerador? Tudo que ele recebeu foi 1. Então, tudo que ele recebeu vai ser tudo que ele utilizou, mais o que ele perdeu. Como assim ele perde? Vai perder também? Perde. A televisão não esquenta? Esquenta. Então, ela perde também. Entenderam? Ela perde energia ali naquela brincadeirinha ali. Quando você liga na tomada, você vai fazer com que ela esquente. Se ela esquenta, uma parte vai ser utilizada, que é o E', a força contra-eletromotriz, que é do próprio aparelho. Esse aparelho vai ter uma resistência interna do aparelho. Isso vai fazer com que ele perca energia também, tá certo? Por isso que o total que ele recebeu, que foi o útil do gerador, faz com que ele tenha uma parte aqui da força contra-eletromotriz, a grande parte, e uma parte ele vai perder, tá certo? Ok, gente? Gráfico do gerador, lógico, vai ser o contrário do receptor nesse caso, vai aumentando, ele está recebendo ali. Então, gente, vamos lá. Essa aula aqui de gerador e receptor era isso, para conhecimento de vocês. O principal aqui, gente, é nós entendermos que o gerador em série, ele é ligado para que eu tenha uma maior DDP, tá certo? Aí eu possa, por exemplo, ligar duas baterias em série de 5 volts, eu vou ter 10 volts. Se eu ligar de 12 volts, duas baterias, eu vou ter 24 volts. Então eu vou conseguir dar para o meu sistema o que ele precisa. Tá certo? Então vocês já sabem isso. Ligar em paralelo, você aumenta a carga que ele possui. Só que isso não vai te ajudar muito, porque se tiver um gerador diferente do outro, aí ele fica dando quase que um loop, ele fica tirando energia de um, tá? Loop não, que ele fica só gerando energia de um para o outro. Aí ele vai perder energia antes mesmo que você use. Ok? Então, até mais, gente.